Boa noite, amigos. Guardando a convidada entrar para poder a gente iniciar, ainda que é um pouco atrasado hoje, né? 30 minutos. Mas infelizmente eu estava viajando, acabei de chegar. Boa tarde, Luciana. Boa noite já aqui, né? Ana Paula acaba de entrar também. Deixa eu ver nossa convidada, se ela já entrou. Ainda não. Ó, já entrou. Olá, Ana. Tudo bem? Oi, Roberto, tudo Cheguei, bem? estava em Porto Seguro, cheguei correndo agora. Mas enfim, deu tudo certo. Ah, então tá É, bom. Já estava preocupada já. a Luciana estava aqui já tinha mandado um zap para mim. Não vai ter, não, me bloquear. Você me bloqueaste? Eu digo, Aí, não, já estava aqui ansiosa. Né? Mas enfim. Ana, nós não vamos, nessa live, obedecer o protocolo que eu fazia com os entrevistados de empresas de frigorífico ou de entreposto de frigorífico, né? Na verdade, certo. nós vamos realizar essa live mais para poder saber, através da sua pessoa, né? Seu celular está na vertical. Se botar ao Vou contrário, mudar fica isso melhor. daí. Assim, pronto. Né? Mais no sentido de conhecer mais o momento do agronegócio ovino no Mato Grosso do Sul, certo? Então a gente Certo. quer aproveitar essa oportunidade para disponibilizar informações, né? E o cenário, como o próprio título da live, né? Cenários e perspectivas do agronegócio no seu estado, né? De maneira que desse início você fica à vontade, se você achar por bem falar sobre a sua pessoa física e sobre a empresa que você trabalha um pouco, né? Falar qual é a sua área de atuação nesse momento. E aí a gente após isso, já inicia com as perguntas e interagindo com as pessoas que queiram participar da live através de perguntas aí por escrito. Tá bom? Cortou um pouquinho, Roberto. Você travou aonde? É a conexão. Você está me escutando e me vendo bem, tá? Ela saiu, deixa eu ver. Para ela voltar. Pronto? Pronto. Tá ótimo Conectou? agora. Tá ótimo. Tá. Você parou aonde? Até onde foi? Eu Estava falo. te agradecendo aqui do convite, né? E Certo. como o Roberto explicou, ele estava na estrada agora, né? Então, bastante trabalho. Pós-feriado, o trabalho acumula e ainda fica mais corrido. E tem que Exatamente. agradecer de poder estar participando aqui com vocês. Tenho certeza que quem está
ao vivo agora são pessoas apaixonadas pela ovinocultura, e a gente está aqui para trocar informação, né? Ver o que a gente está fazendo aqui, e de repente é a mesma coisa que vocês estão fazendo em outros lugares, o que a gente pode construir junto. Essa é a proposta. Pronto. Então, Ana, eu gostaria de que você fizesse em rápidas palavras, qual o cenário, digamos assim, hoje, do Mato Grosso em relação, digamos assim, a 10 anos atrás, no horizonte de 10 anos, o que era o Mato Grosso há 10 anos atrás na ovinocultura e o que é hoje, e o que é que você acha quais são os desafios, né, em virtude do momento que vive hoje, o que pode crescer, você acha que tem muito espaço para crescimento, o agronegócio, né? Fique à vontade nesse sentido, para desenhar um pouco, falar em uma visão geral do momento do Mato Grosso do Sul no agronegócio ovino da carne. Então vamos lá. Só para contextualizar, eu sou médica veterinária, fiz faculdade aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na capital do estado, e na época que eu fiz faculdade, não se falava em ovinocultura, a gente falava em carneiro para assar no churrasco. Isso muito esporadicamente. Eu participei, junto com a Associação Sul-Mato-Grossense, durante 10 anos, e nesse tempo a gente trabalhou pensando na parte de comércio de carne. Fui primeira secretária da associação durante esse tempo, onde a gente desenvolveu um trabalho que é a PDOA. Construímos juntos, né, tanto a associação, produtores, Ministério da Agricultura, IAGRO, Secretaria de Produção. Houve uma união de esforços para a gente tentar buscar um meio de comercializar ovinos de forma legal aqui no estado. Essa construção, ela chegou num momento em que a gente produzia cordeiros a partir de uma iniciativa forte de divulgação de ovinocultura. Não, a ovinocultura é um bom negócio, vai dar dinheiro, todo mundo tem que entrar. E vários produtores entraram nesse. Deu uma travadinha aqui na conexão dela. Deixa ela retornar aí. Ô, João, ô, Bernardo. Se ela, Ana, retornar, acho que a conexão dela lá está um pouquinho ruim. Ela retornar para poder a gente voltar ao nosso bate-papo. Deixa eu ver se ela já retornou. Ainda não. Vocês estão me escutando bem e vendo bem, né? Mas quem está ainda no ar, digamos assim, né? Deixa eu ver se ela já entrou. Obrigado, Ana Paula. Nós já estamos guardando agora a imagem de... Pronto, voltou novamente. Aí. Vamos lá. Tá caindo a sua conexão, Roberto, mas a minha está permanecendo, tá? Você continua, você me escuta? Você me escuta? Eu estou te escutando super bem. Não, quando está fora, né, aí não. Como eu estava falando, quando a gente construiu a PDOA, foi para mandar animais para fora do estado, porque não tinha condições de abate aqui dentro. A gente tinha um frigorífico CIF, mas ele não matava rotineiramente ovinos, acabou se direcionando mais para comércio de avestruz, e nós ficamos meio sem ter para quem vender.
Então, mandava para São Paulo, batia lá, vendia lá. E é uma coisa que sempre os produtores ficam procurando. Eu começo, mas daí para quem que eu vou vender? Nós começamos para vender onde estavam comprando, que era fora do estado. A partir do momento que a gente se organizou, começou a vender para fora do estado, apareceu o comprador dentro do estado. Então, aquela história do ciclo vicioso, a gente quebra através de atitude. Eu, como produtor, o grupo de produtor que a gente está junto, tem que se organizar para conseguir atender algum mercado. Então, o caminho que a gente achou foi buscar esse mercado fora do estado primeiro, e, no segundo momento, quando o mercado interno vislumbrou que poderia comprar com a gente, começar a bater dentro do estado. Então, essa que foi a estrutura que a gente montou. A ovinocultura no Mato Grosso do Sul é assim, tem potencial? Tem potencial. Mas nós precisamos profissionalizar muito a nossa produção, viu, Roberto? Eu não sei se para vocês aí, eu sempre vejo outros lugares, por exemplo, vejo a Luciana lá no Acre, reclamando às vezes, olha, eu quero comprar um animal para abate, me chega aqui um animal magro. Aqui também tinha muito isso e aos pouquinhos a gente está mudando. Não que acabou. Ainda tem o produtor que resolve que vai mandar e manda qualquer coisa para o frigorífico. Mas não é esse produtor que atende o público que a nossa aliança comercial está atendendo. Né? Distanciamos um pouquinho da associação, a Asmaco ficou mais direcionada com a parte de animais para reprodução, então animais controlados, os animais POs, não que as coisas não possam caminhar junto, mas a gente ficou focado mais na parte de comércio de animal para abate. Então, ações mais diretas para esse sentido. Né? O Bernardo, lá do Carneiro do Sul, está dizendo que isso acontece em todo o Brasil, até lá no Rio Grande do Sul, infelizmente. Mas você poderia, não sei se você está conectada com os números do Mato Grosso, de 10 anos até hoje, houve um crescimento significativo? De rebanho? Sim. Não, diminuiu o rebanho. É mesmo? Diminuiu o rebanho e a tendência que a gente observa, Roberto, é que vai diminuir mais. Vai diminuir mais. Por que você acha que tem mais gente saindo do que entrando? Porque ao vir no Capinocultura no Brasil tem uma coisa interessante. Muitos saem e muitos entram. Né? É sempre assim, há mais de 40 anos e acho que ainda continua na maioria do Brasil. Em algumas regiões entra mais do que sai, outras saem. Mas enfim, no geral, balança a palavra para pegar é isso. A gente entrando e a gente saindo, a gente entrando e a gente saindo. E muita gente saindo porque entrou mal entrado, se é que pode dizer assim, né? Perfeito. Mal entrou pensando que cria ovinos e caprino é igual criar cachorro ou bovino. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas enfim. O que acontece? O que acontece, Roberto? Por volta de 2005, 2006, houve uma iniciativa governamental muito forte de incentivo à ovinocultura. Muito forte. Foi feito um trabalho muito interessante de divulgação. Tá? Só que nesse período não havia um estudo administrativo, um estudo gerencial e produtivo de como seria a ovinocultura no nosso estado. Então, a ovinocultura foi apresentada em planilhas para os produtores. Não que essa iniciativa não seja importante, ela é muito importante, muito. Quero reforçar aqui que esse trabalho ele foi essencial para a retomada da ovinocultura na época. Só que o produtor achava, como você colocou, que era só comprar as ovelhas, largar lá e ela magicamente reproduziria. Então, ela daria lá aquele número que está na planilha do Excel, 1,3 cordeiros por ano, ia desmamar com 25 quilos, ele ia vender o cordeiro, a lã, o chifre, né, e pronto, ia ganhar bastante dinheiro. E não é assim. A gente tem um Esquecia que é uma ciência biológica e não matemática. E a gente tem um rebanho aqui do estado, criado, para o gosto das pessoas. As pessoas criam porque gostam. Então, eles têm na fazenda, de vez em quando eu como um animal, eu como um cordeiro. Quem de vez em quando come um cordeiro, ele não está preocupado se a ovelha pariu 2, se pariu 1, se desmamou com 20, se desmamou com 30, se não desmamou. Ele simplesmente quer ter aquela satisfação de esporadicamente consumir um animal. Então, ele não estava preparado para produção. A ovinocultura estava preparada para o gosto, para o que as pessoas gostavam de fazer. E não foi feito esse estudo. Hoje, a gente está com
2 anos e pouquinho de assistência técnica do Senar, que é o ATEG, né? Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Um programa fantástico e que realmente ele dá subsídio para você saber qual que é o ponto de equilíbrio na sua fazenda, quantos animais você precisa ter, quantos animais você precisa vender para conseguir fazer a fazenda ficar lucrativa. Se você trabalhar com ovino e bovino de leite, o que você pode equilibrar? E começar a construir esses modelos. O que o Bruno comentou ali atrás, cadê o Humberto, né, que falou que é em todo o Brasil também. Humberto, sabe por que isso acontece em todo o Brasil? Porque as pessoas não estão vendendo animais para abate, elas estão vendendo animais. É um panorama que a gente vê aqui no estado hoje. Ainda hoje a gente tem animais mandados para abate sem preparo nenhum. Né? E quando isso acontece, chega uma qualidade muito ruim no frigorífico. E é ruim para o mercado da carne e é ruim para o produtor, porque quem vende alguma coisa sem nenhuma classificação, ele não pode exigir preço, concorda, Roberto? Exatamente. O pior é que, em algumas situações, exige preço, né? E exige preço, principalmente do pessoal do frigorífico, né? Dos que abate de forma legal no país e que já tem uma certa experiência no ramo de abate e sabe o que é bom, o que é razoável e o que não presta, né? E aí a gente pega no contrapé um momento desse no país, onde a gente tem que comprar tudo e selecionar nas caixas. Hoje a seleção de ovino hoje no Brasil, em alguns frigoríficos, está selecionando nas caixas, comprando tudo e padronizando tamanho e peso de corte nas caixas. Ou seja, essas paletas ficam junto com as paletas do mesmo tamanho, as maiores ficam para cá. Ele está fazendo isso, a seleção na caixa. Não é a seleção padronizada de campo para ir para o frigorífico. Mas, enfim. Essa proposta a gente está tentando mudar aqui, viu, Roberto? O que a gente fez aqui? Através desse alinhamento com os produtores, a gente fala que hoje a gente trabalha numa forma de uma aliança comercial. Tá? Então, através dessa aliança comercial que a gente tem com o nosso grupo de produtores, nós temos padrão de envio de animal para abate, desde idade, peso e acabamento. Quem compra do nosso grupo cordeiro, recebe cordeiro. Quem compra do nosso grupo ovelhas, recebe ovelhas. Hoje nós tivemos um embarque para São Paulo, não foi via PDUA, porque não era para frigorífico, era para um confinador de lá, mas nós mandamos somente ovelhas. Entendeu? Então, ele vai receber lá ovelha com média de peso de 52 quilos, já lisa para gorda, só para ele fazer o acabamento que ele precisa e abater no frigorífico próximo. Aí são quantos quilômetros aí desculpe interromper, São Paulo? 600? 700 para esse lugar que vai, 700 e pouquinho. A gente tem comprador que leva a 700 quilômetros, tem comprador que leva a 800 quilômetros, os que vão para fora, né? E nós temos um mercado interno aqui, municipal, que compra do nosso grupo toda semana. E esse trabalha com cortes. Só para fechar aquela questão de efetivo do rebanho, qual é o rebanho hoje mesmo no Mato Grosso, aproximadamente? Em torno de 450 mil cabeças. Esse número já foi 480 e baixou um pouco, e ainda tem muito animal sem ser comunicado, ainda tem muito animal que não está dentro dos números da Iagro, né? Está tendo uma campanha grande da Iagro aqui, ela é uma grande parceira nossa. Por quê? Eu só consigo colocar alguma proposta de ação governamental ou proposta de iniciativa privada se eu sei o que eu tenho na mão. E a gente ainda tá devendo isso daí. Então, é muito difícil. Ô, Ana, qual o perfil desse ovinocultor hoje no Mato Grosso do Sul? Em termos de área, em termos de rebanho, em termos de... A gente conseguiu esse número agora. A gente conseguiu esse número agora no ATEG. E só para você ter uma ideia, 6% só dos produtores que estão sendo assistidos pelo ATEG são produtores acima de 300 animais. Até alguém pegou e falou ali, para fazer grande produção, né? Escala. O que acontece? 6% só desses produtores que são assistidos têm mais de 300 animais. 63% tem menos de 100 animais. Então, só para você ter uma noção
desses números. Então, a grande maioria dos produtores nossos, eles trabalham em áreas com menos de 40 hectares e são pequenos produtores. E muitas vezes é consorciado. Bovino Então, e ovino, né? é engraçado, né? E a gente observa que ele vai de encontro à maioria do Brasil, de pequenos estabelecimentos e pequenos rebanhos, sempre abaixo de 100 ou 50 animais. Sim. Aí eu lhe pergunto, me parece que o Mato Grosso do Sul, junto com o Mato Grosso, né? Não sei qual que mais ou menos, são áreas de grande tecnologia de pecuária, né? E de grandes áreas, entre aspas, né? E de grandes rebanhos. Não conseguiu inserir esse grande pecuarista investir na ovinocultura também não, como uma atividade de pecuária para se fazer escala, confinamento ou produção de animais? Então, o pecuarista com maior volume, daqui a pouco eu já respondo o Humberto ali. Eu vou doar. O pecuarista com maior volume, Roberto, ele não tem uma cultura de ovinocultura. Ele não sabe criar esse ovino de maneira produtiva economicamente. Ele tem para o seu consumo, para o seu uso na fazenda, para fazer os seus bacheiros ou para consumir, mas ele não faz isso de uma escala, de uma forma comercial. E a gente tem uma dificuldade bem particular aqui no estado, como os pecuaristas trabalham basicamente com bovino, a mão de obra, a hora que vai mexer com ovino, ela estranha muito, muito. Ele não consegue ajustar naquela rotina que tem do dia a dia, de olhar, de acompanhar o nascimento. Então, é muito diferente o perfil. E a gente acaba tendo um desencontro de mão de obra. A gente tem fazendas com bovinos, com muitos ovinos, 400, 500, mas ele não vende comercialmente. Ele não vende isso para o frigorífico. Lá, de vez em quando, uma vez no ano, ele pega e tira parte do rebanho. Aumentou muito. Ele vai e tira parte do rebanho. Mas ele não tem uma organização para colocar isso no mercado. Então, vamos só voltar um pouquinho aqui. O Humberto perguntou qual que é a raça predominante. Eu acho que isso é o mais legal no nosso estado, Roberto. Nós temos todas as raças aqui. Todas. Todas. A gente só não tem raça leiteira em grande quantidade, mas as raças de corte e as raças mais de linhagem materna a gente tem bastante. Temos Santa Inês, temos Dorper, temos White Dorper, temos Texel, temos Suffolk, temos Illy, temos todas as raças aqui. Bergamácia é uma raça que se adapta muito bem aqui. Nós temos uma raça adaptada ao nosso estado particularmente, que é a Pantaneira. Ela ainda não é homologada pela Arco, mas está em processo de homologação. Então, a gente tem todos os tipos de raça. Como o nosso estado ele tem um sul mais frio e um norte mais quente, as raças mais lanadas ali para o sul e uma concentração maior de raça deslanada ou mais adaptada para o norte, mas é bastante misturado. Bastante misturado mesmo. Tem mais uma aqui que perguntou. Isso é a possibilidade de aumentar o rebanho? Depende de quê? Possibilidade de aumentar o rebanho. Eu acredito que o que a gente vai ter, é o Varley que perguntou. Obrigada pela pergunta, Varley. A gente tem possibilidade de aumentar o rebanho, sim. Mas eu acredito que essa mudança, ela não precise acontecer em simplesmente aumentar o número de animais. Eu acredito muito mais que a gente tenha um rebanho mais produtivo. Então, principalmente através desse apoio da ATEC que está tendo agora, a gente está com mais de 80 propriedades sendo assistidas, não sei se agora esse mês já chegou a 100, mas a ideia era chegar acima de 100 esse ano, fazer com que as propriedades produzam mais. Então, você tem uma propriedade de 100 ovelhas realmente produzindo 120 cordeiros. Porque o que a gente vê hoje é um número muito menor do que isso. Né? Então, você tem propriedades de 200, 150 ovelhas e a hora que você vai puxar a taxa de desmama desse lugar, dá 60, dá 70. Ué, cadê os cordeiros? Né? Como que acontece isso? Onde que foi parar essa produção? Então, essa é a ideia de aumentar em número de animais, no geral. Acho que a gente não precisa se preocupar tanto. É mais importante a gente aumentar a produtividade, segurar ovelhas que realmente consigam parir
e desmamar os seus cordeiros. Mas eu acredito, Ana, com esse trabalho do Senar aí, vai ajudar bastante. À medida que os números eles vão se apresentando e o produtor junto com o técnico vai conversando, e aí as pessoas vão começar a levar isso para a ponta do lápis, como diz, né? Sim. O outro. E aí vão se observando que a atividade rentável, não rentável, ou superior em termos de renda que ele imaginava, ou inferior, e aí vão tomar uma diretriz, mas uma diretriz sustentável, digamos assim, baseada em informação, porque vai ver que até então não tinha esses dados esmiuçados, assim como você está falando, né? Não tinha esse diagnóstico, né? Esse raio-x por meio de técnico no campo, né? Então, acho que agora vai ser uma coisa interessante. Ou, aproveitando o embalo, o Bernardo está perguntando qual é o valor do quilo cordeiro aí hoje. Hoje nós estamos comercializando a R$ 8,50 o quilo do cordeiro. Aí a forma de comercializar aí é vivo, é assim? Vivo. Porque não tem a cultura de comercializar em carcaça, porque não tem aí no estado, me parece, frigorífico comprando, né? Frigorífico hoje, não. Hoje a gente não tem venda para frigorífico aqui dentro do estado. Como é o nome daquele frigorífico, só para não perder, que tem CIF aí, que abatia, pedia prestação de serviço, né? É o Struts. Ele continua batendo, mas a gente acaba a gente não tem comercializado com eles, porque eles acabam comprando um volume maior e a questão de valor, de preço, a gente tem conseguido comercializar num preço maior. Mas ele presta serviço de abate? Ele compra hoje. Só hoje compra? Ele compra. A gente tem parceria com o frigorífico municipal e empresas que fazem abate terceirizado que conseguem remunerar a gente um valor melhor. Então, o que a gente tem remunerar feito? em termos de compra também, né? Não é prestação de serviço. Compra. Essas empresas são empresas que fazem processo da carne, então eles compram do produtor, pagam o abate terceirizado e trabalham com a carne. Então, a gente tem 3 empresas que fazem isso aqui dentro de Campo Grande. Com esses parceiros, hoje a gente está com essa oscilação aí, preço entre R$ 8,20 a R$ 8,50. Para fora do estado já estamos mandando a R$ 8,50, cordeiro. Né? Esses cordeiros. E os meses que a produção está regularizada no ano todo, está mais em primeiro semestre ou segundo semestre? Como é que está essa produção? A produção é o ano inteiro, Roberto. A gente consegue atender o ano todo. A gente tem um rebanho. O Humberto perguntou ali se são raças carniceiras, né? Daqui a pouquinho já te respondo também, tá, Ana Paula? O Humberto perguntou se são raças carniceiras. A gente tem raças carniceiras, sim. Então, Dorper é uma raça carniceira, White Dorper é uma raça carniceira, Texas é uma raça carniceira, Ile de France é uma raça carniceira, Suffolk, Hampshire, todas essas raças são raças ditas como carniceiras. As raças que são mais mistas, vamos dizer assim, porque hoje a gente já tem um santinês com uma conformação muito melhor aqui no estado. Travou novamente sua conexão. Deixa ela entrar novamente. Aí, vamos de novo. Saiu novamente, volta aí. Você está falando das raças carniceiras e aproveita o embalo e responde a Roberta aí qual o peso que o produtor vende cordeiro. Você já até falou aí, mais ou menos. Falou das ovelhas. Agora eu perdi aqui as perguntas. Você me fala aí, porque você está falando das raças carniceiras para o Humberto, falou todas elas e aí continuava conversando sobre isso. Tá. Só para ilustrar o que você tinha falado antes, Roberto,
Com um ano de Senar, a doutora Mariana Gilberti, que é a coordenadora lá da parte técnica do Senar, ela cedeu alguns dados que o Senar levantou durante a ATEG, e com um ano de ATEG, a taxa de desfrute das propriedades, que era 25,6%, subiu para 47,5%. Só para você ver o aumento de produtividade nessas propriedades, né? A produtividade de quilo por hectare ano subiu de 77 para 134, então quase dobrou. O tanto que a entrada de assistência técnica e orientação administrativa melhora, né? Então, isso daí. Quanto ao peso, os nossos animais são enviados para abate, os cordeiros, entre 38 e 45 quilos. Tá? Os que são abatidos aqui dentro do município. Para São Paulo, que aceita um pouco de carcaça maior, a gente manda animal até 50, mas também a preferência é até 45. Então, alguns animais vão com mais de 45, mas o normal é a gente mandar até 45 quilos. Só para fazer uma comparação, porque eu não fiz muito piseiro em Mato Grosso do Sul, há coisa de 15 anos, 20 anos atrás. Mas fiz muito piseiro no Mato Grosso, né? E eu não sei se naquela época, parece que o Mato Grosso estava muito mais interessado. Eu não sei se era por conta do movimento que a FAMATO fazia, junto com o SEBRAE, muito forte lá no Mato Grosso, mas cheguei no Mato Grosso umas 4 vezes, assim, durante uns 3, 4 anos. E vi que a demanda lá, o pessoal estava muito preocupado, o SEBRAE estava muito envolvendo. Houve alguma diferença entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul hoje em dia? O rebanho lá é maior? Enfim, para depois a gente voltar a essa pergunta aí. O rebanho daqui do estado é um pouquinho maior que lá, tá? Eu não tenho esse dado exato para te falar, mas é um pouquinho maior que lá. E o que acontece com o Mato Grosso hoje? O frigorífico que tinha em Rondonópolis, que abatia cordeiro, ele passou por uma adaptação para CIF e parou de abater cordeiro. Então, atualmente, diz que agora vai abrir um frigorífico lá, mas ainda não abriu. Atualmente, o Mato Grosso está sem frigorífico para abater. E lá tem um rebanho muito bom, tem iniciativas de ovinocultura muito boas, principalmente do meio do estado para cima, e eles aí agora estão sem planta para bater. Não sei se estão mandando para Goiás, mas ali estava sem planta frigorífica para bater. A gente mandava cordeiro para ser abatido lá, e agora lá está sem. Aproveita e responde 2 perguntas aqui. A venda de cordeiro é feita de grupo, individual, e ao mesmo tempo, qual a idade de abate? A idade média que a gente fechou no ano passado foi de 7 meses. Cada ano a gente está baixando mais essa idade, e essa idade de 7 meses, ela acaba acontecendo porque dentro do grupo, a propriedade que eu sou responsável, mais uma propriedade, compram animais para abate. Então, esses animais acabam elevando um pouco a média. Nas propriedades onde o criador cria e termina, a média de idade aí está entre 5 e 6 meses. E a idade que esses animais chegam a, vamos colocar uma média de 40 quilos. Né? E a comercialização é feita em grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp, que é a nossa aliança mercadológica aqui, né, a nossa aliança comercial, e a gente comunica em grupo, semanalmente, vê quem vai ter animal para bater. Uma vez por mês eu pego a relação por faixa de peso dos produtores. Então, o pessoal manda, eu tenho tantos cordeiros de 25 a 30, tantos de 30 a 35, tantos de 35 a 37 e acima de 37 tem tantos. A partir desta planilha, eu vou montando as escalas de abate e atendendo cada comprador nosso. Então, a gente faz isso em grupo. O que você está falando era uma vontade minha, em março, de fazer esse papel que você está fazendo através do Zater. Eu falando para o Senar aqui da Bahia, eu digo, gente, vamos, já que esses Zater estão fazendo a parte de gestão da produção nas propriedades, vamos inseri-los como, entre aspas, um corretor, no sentido de programação, de gestão dos produtos que podem estar prontos de forma agrupadas para ser comercializado, digamos, com o frigorífico que queira demandar, né? Porque, às vezes, o frigorífico fica assim, a ver navio e também o produtor vê navio. Quem chegar na frente com mais dinheiro ou com menos dinheiro, sei lá, é que eles vendem. Então, a gente fazer uma coisa programada
integrado ao mesmo tempo, com base nas informações obtidas pelos ATE, né? E aí criar esse grupo, até utilizando a ferramenta de WhatsApp dentro. Então, eu não sei o que, é que você acha. Você faz isso, eu não sei, por questão pessoal, ou por questão de interesse grupal, ou não sei, você tem esse WhatsApp, eu não sei. Como, por exemplo, o Rogério faz isso lá em Minas Gerais, né? Mas ele mesmo falou na live, né? Eu faço isso e eu tenho um custo de secretário, isso tudo eu cobro 2% e tal, mas ele faz isso e monitora isso direitinho, né? Então, eu acho isso muito interessante, né? Que eu acho que aqui qualquer estado poderia estar fazendo isso para uma pessoa, mas eu falei o Senar porque o Senar tem como coordenar e captar essas informações, né? Tem sim, Roberto. Atualmente não, vamos colocar assim, que esse trabalho já tem desde 2013, então são 7 anos, né, que a gente está fazendo esse trabalho em grupo, e é realmente um espírito de colaboração para a gente fortalecer a cadeia produtiva. Por quê? Não seria o momento hoje de eu, como técnica do grupo e responsável pela PDUA, de eu colocar uma taxa. Eu tenho até alguns produtores do grupo que me pressionam muito, falam, olha, mas como você está fazendo isso e não cobra? E eu faço o relatório, mando rendimento de carcaça, quando a gente abate aqui, que a gente tem um relatório, tudo. Ah, mas você não cobra isso? Gente, vamos fortalecer, vamos colocar a nossa marca, vamos fazer as pessoas conhecerem qual é o produto que a gente está colocando. Aí todo mundo vai ganhar. Eu imagino isso. A propriedade que eu tomo conta hoje é uma propriedade considerada dentro do ATEG como grande. A gente tem, em média, 350 animais, é a média do rebanho que tem na propriedade, entre animais de engorda e de cria. Eu não esqueci da tua pergunta, não, Ana Paula, já vou falar. E lá a gente, se eu não tiver o grupo para comercializar, eu não comercializo. Não adianta. Mesmo eu tendo dentro do confinamento 200, 300 ou 400 animais confinados, eu não comercializo se eu não estiver em grupo. Um caminhão de São Paulo não vem aqui buscar 30 cordeiros. E quem tem cordeiro que está engordando sabe que é muito difícil você pegar um lote e fazer um lote certinho de 100 animais com média de 40 quilos. Às vezes você tem 400 animais de confinamento e você tem uma parte com 40, uma parte com 30, uma parte com 35. E em grupo a gente consegue. Em grupo a gente consegue fazer isso. Deixa eu só não perder as perguntas aqui. A Ana me perguntou já ali atrás, qual que é a alimentação dos rebanhos? Se é campo ou ração? Ou ração. Então, Ana, a gente tem duas situações. Rebanhos, as matrizes aqui no nosso estado, basicamente são a campo, a pasto. Que pasto? A gente tem braquiária, tem maçai, tem braquiarão, tem tamane. Tem fazendas com tifton, poucas, mas tem, no sul do estado principalmente. Então, as fêmeas basicamente são criadas a pasto. Os animais que vão para abate, a maior parte deles são terminados confinados. Vou te explicar por quê. Quando eu pego aqui o padrão de pasto que tem no Mato Grosso do Sul, eu tenho, nas braquiárias, em torno de 6% a 9% no período de chuva, eu tenho um capim melhor, com 9%, na época da seca, 3%. A exigência de um ovino é 16%. Então, por mais que seja assim, bem bonitinho, legal, romântico, eu falar que eu ia terminar a pasto, eu não consigo fazer isso com um animal jovem, um animal com 5 meses terminado a pasto. A gente tem um produtor do nosso grupo que pegou um pasto, fez uma reforma, isso há uns 3 anos atrás, plantou um pasto e colocou um lote de cordeiro para terminar a pasto nessa área restrita. Ele conseguiu terminar a pasto. As outras experiências que a gente vê, você leva o animal até um certo peso, em torno de 27, 20 a 30 quilos, a pasto, e depois faz a terminação dele no confinamento. Tá? Porque senão você não consegue uniformizar, você acaba tendo animais grandes, então animais que desenvolvem a parte de musculatura, tudo, e vai dar acabamento lá com 50 quilos. Então não é o que o mercado procura, e a gente precisa fazer isso em confinamento. Tá? Pelo menos aqui no estado. Se vocês falarem com o André Camusato, lá no Rio Grande do Sul, que está com um pasto de trevo e azevém, as borregas deles estão muito bem, obrigado, com 50 quilos a pasto.
né? E mesmo assim ele suplementa. A gente não tem essa fartura de alimentação aqui. Rendimento de carcaça. Rendimento de carcaça, nós estamos... O dado do ano passado foi 45%, e a tendência desse ano é 46%. É o que eu estou observando nos dados que a gente está coletando até agora. Tá? Então, melhorou o padrão dos animais, né? As pessoas investiram em reprodutor de qualidade e a gente está conseguindo colocar cordeiro com um rendimento melhor. Tanto na genética, né? Colocou mais genética, colocou um pouquinho de comida, aí conseguiu colocar animal melhor para terminar. Ô, Ana, eu estou chegando à conclusão que o ovino não tem jeito de não ter uma terminação para ir para abate frigorífico, né? Eu acho que eu não sei se essa terminação seria de 60, 90 dias, 30 dias, enfim, qual que é o ideal. Eu não estou muito por fora dessa área de produção. Mas eu observo pelos depoimentos da maioria das pessoas que o ovino tem, em diversas regiões do Brasil, ele tem que sofrer essa terminação ovino. E diferentemente do caprino, né? Já o caprino, não. O caprino, eu acho que nós temos só que fazer um choque de sangue e o que vier de lá, claro, dentro de uma alimentação que se tenha, né? Uma alimentação sustentável da caatinga, devido onde está o maior rebanho de caprino ovino, que é no semiárido nordestino, né? Mas não a gente insistir em fazer o mesmo caminho do ovino com o caprino, né? Eu acho que são espécies totalmente diferentes nessa questão da nutrição e da alimentação, né? Então, até essa característica anatômica e tudo mais, né? Em que pese ter o boé e outras raças aí de caprino, né? Mas eu acredito que essa raça seria mais para choque de sangue, para você ter uma F1 já bem melhorada para abate. Não sei se você concorda. Então, a gente teve uma propriedade aqui no estado, no sítio Bandeirantes, que trabalhou com caprino. Tinha um rebanho grande lá, mandava o animal para abate, tudo. Essa propriedade também fazia terminação no confinamento. Eu soube. Então, o que acontece, Roberto? Mesmo a gente vendo a caatinga e tendo aquela impressão assim de que a caatinga é um lugar que não tem pasto, que não tem comida, a alimentação que vocês têm aí é leguminosa. Então, você tem um valor proteico grande. Tem um valor proteico diferente. Ainda mais cabra, que ela, quando o arbusto, que ela sobe, ela se vira, né? Ela vai atrás da proteína de maior qualidade. Nós não temos isso aqui. Nós não temos isso aqui. Tirando o Pantanal, que tem uma grande variedade de plantas nativas, e que o animal pode escolher, e ele sabe escolher as plantas com maior proteína, pela questão da luminosidade, do verdinho ali, que vai dar reflexo, ele vai escolher aquela folha. Tirando a parte do Pantanal, a gente, na parte de serra, né, na parte alta, que eu não falo assim, Pantanal, a qualidade da forragem, ela corrigida, ela é inferior a uma leguminosa. Então, a gente, aqui para o nosso estado, é importante você fazer um complemento. É importante você fazer um complemento. Ah, não dá para fazer de jeito nenhum a pasta? Dá. Só que você vai matar um animal muito mais tarde. E o mercado hoje, não é nem o mercado comprador, porque a gente tem aí a importação vem com o animal com 1 ano e meio. E vende. Né? A gente importa muito. Agora, o negócio é fechar a conta do produtor. Exatamente. Se eu vou ter esse animal lá até 1 ano e meio, comendo capim, a ovelha lá deu mamar para ele até os 6 meses, quer dizer que ela não emprenhou de novo. Então, essa questão da rentabilidade do produtor, se ele não aproveitar o ciclo curto do ovino, ele acaba... Exatamente o que eu ia falar. Além de não aproveitar o ciclo curto do ovino, ainda perde também as características de um país tropical. Sim. Né? Ou seja, é um país que tem uma lua em que pese em várias regiões, mas na sua maioria das regiões, exceto mais no sul, ela tem uma luz solar na maioria dos 12 meses do ano. Né? Então, permite que essas fêmeas elas estejam dando cio, ciclando o ano todo, ou quase todos os meses do ano. Né? E permite você fazer, sei lá, 12, 14, 13 meses, 2 partos, né? E aí a gente está perdendo competitividade, né? Em relação até com
outra atividade agropecuária, na hora de fazer o cálculo, para ver, para ver se é rentável ou não, colocar em terras caras, digamos assim, né? O ovino. E se eu pegar aqui e colocar uma ovelha para parir uma vez por ano que ela vai parir para dar um cordeiro ou 1,2 cordeiro, é diferente daquele produtor que está buscando assim, não, eu quero que dê um cordeiro, mais um cordeiro forte. Não, ela tem que dar 2 cordeiros fortes, né? Ela precisa dar 2 cordeiros fortes. Eu preciso ter uma condição ali em torno de 17, 20% de parto gemelar, quiçá 25% de parto gemelar, e desmamar esses 2 cordeiros. Então, é isso que a gente tem buscado. Os rebanhos que eu estou acompanhando, o índice de parto gemelar, ele gira em torno de 16, 17%. Então, a gente precisa melhorar isso, segurar mais essas fêmeas que são de parto gemelar, né? Procurar reprodutores que transmitam gene de parto gemelar para começar a melhorar. Que... Pode falar. Desculpa. Não, fica Só que essa inclusão de partos gemelares, ela não pode acontecer descolada de melhora de nutrição. Então, não adianta nada eu ter animais que têm condição genética de ter partos gemelares e eu não dar o que comer. Ela vai parir só um. Então, tentar fazer as coisas caminharem juntas. Pulando um pouco do dentro da porteira e ficar nesse bate-bola, vai para dentro e para fora, e o consumo aumentou aí, a comercialização, em que pé está aí os canais de comercialização e o consumidor está procurando, qual o produto que ele procura mais, ou ainda ele é uma pessoa que precisa de ter mais informação sobre a questão da carne ovina no consumo diário, ou pelo menos na mesa dele do almoço e do jantar? Eu acho que precisa muita informação, Roberto. Primeiro, o consumidor precisa ser informado de que ele pode consumir uma carne que passou por abate inspecionado. Eu acho que essa é a primeira informação. É inadmissível nos dias de hoje você pegar e colocar, com todo o cuidado que a gente está tendo com saúde, você pegar e colocar na mesa uma carne que você não sabe a procedência, não sabe como foi abatido, não sabe como foi conservado. E aqui a gente tem uma coisa, nosso estado é grande. De um extremo ao outro, tanto de norte a sul como de leste a oeste, são 800 quilômetros. Então, é inadmissível eu não saber como foi transportada essa carne. Se ele abateu lá na fazenda, jogou na carroceria e trouxe enrolado no aluno, entendeu? Isso é inadmissível. Nós, como consumidores, não podemos admitir que isso vá para a nossa mesa. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Me parece, só aproveitando para agregar aí, me parece que aí no Mato Grosso do Sul nós temos um consumidor, não sei se eu estou equivocado, com poder de renda maior do que em alguns outros estados ou região no Brasil, né? Esse consumidor, por sua vez, o canal de compra dos alimentos dele, às vezes é rede de supermercado, grande atacado, ou boutique de carnes. Eles consomem esse produto não inspecionado, ele se encontra disponível fora de feira livre? Não sei se aí também tem feiras livres ou mercados municipais. O que acontece? Tem o comércio entre amigos, vamos chamar assim. Tá certo. Você traz para mim, você vai da fazenda, traz para mim. E, gente, por mais boa vontade que o produtor tem, se ele não tiver uma condição de transportar essa carne com segurança alimentar, não é segurança alimentar, já me corrigiram isso, com um alimento seguro, na forma de esse alimento estar refrigerado, protegido de poeira. Não estou falando que a pessoa está fazendo isso de caso pensado ou de má vontade. Não, sei disso. É aquela... não, você é meu amigo, traz para mim. O risco que você está colocando na sua mesa. Tá? Então, o que a gente faz hoje? Tem um frigorífico municipal dentro do município de Campo Grande que abate ovinos. Nós colocamos esses animais para serem abatidos e disponibilizados no mercado. Você tem a opção de comprar um animal que passou por inspeção, e você tem a opção de comprar um animal que não passou por inspeção. Então, opte pelo animal que passou por inspeção, mais segurança para a sua família. Um alimento seguro na sua mesa, é o que a gente fica martelando aqui para as pessoas gravarem, fixarem isso na cabeça.
Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cordeiro é cordeiro, ovelha é ovelha. A mesma coisa que você fala, a pessoa está querendo comer cabra e compra ovelha, né? Ela está querendo comer cabrito e compra cordeiro. Não, a gente tem que receber aquilo que comprou. Essa é a outra coisa para a gente poder informar para o produtor, para o consumidor, né, que vai adquirir esse produto para consumir na sua casa. Então, tem bastante coisa que a gente tem que trabalhar a informação. Porque, e nos mercados, uma vez eu lhe perguntei, e as boutiques de carnes? Porque eu acho que uma boutique de carne ou um supermercado não vai vender nenhum produto sem inspeção, né? E Não. se ele fica até sem jeito, né? Se for vender. Tem fiscalização, não Tem é do fiscalização, tanto que a né? gente gostaria, não é do tanto que a gente gostaria, mas tem. Agora, as boutiques de carne, as que estão comprando, procuram comprar animal que passou por inspeção. As E grandes redes de mercado, desculpa, o preço, o pessoal reclama do preço? Não. Compra. não, não. O grande questionador de preço é assim, a rede de restaurante, porque como ainda é um mercado consumidor que está sendo consolidado, né, então e tem esse costume de trazer aquele do conhecido, e aí é um pouco mais barato, porque você não tem custo de abate, não tem custo de câmara frigorífica, tem custos menores, né? Então ele Exato. acaba tendo essa comparação de valor, mas na boutique de carne, na casa de carne, ele consome bem o subproduto, que seria a linguiça, o hambúrguer, é um produto com boa aceitação. Só que uma coisa que a gente precisa amadurecer, tanto com o produtor que está vendendo os animais para abate, como para quem está consumindo, que o ovino ele não é um commodity. Então, eu não sei se você passou por essa pressão aí, mas aqui a arroba foi subindo, a arroba do boi, e aí vinha um questionamento muito forte. Mas a arroba do cordeiro, o preço do quilo do cordeiro não vai subir, a arroba subiu 20%, 25%, o cordeiro vai subir só 7%, vai subir 6%. O que acontece? Bovino de corte está sendo exportado. Nós não exportamos, a gente importa. E a gente tem uma corda que estica. Se a gente sobe muito o preço para comercializar esses animais, quem está comprando da gente para de comprar da gente e compra do importado, que tem grande volume. Mas não é a mesma qualidade, mas essa qualidade ainda está sendo conhecida e consolidada. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência como empresário nesse ramo, de entender que é um mercado que está em consolidação. Eu acho que que no caso o que precisa aí, independente dessa questão de ter a cadeia produtiva toda integrada, né, no sentido de ter o frigorífico, de ter produtos produzidos no Mato Grosso, e eu sempre falo, o consumidor ele não quer saber a origem do produto na sua maioria, ele quer um produto com regularidade, com qualidade, e que até prova o contrário, um produto legal. Né? O preço é aquela história. O animal você pode fazer 20, 30 produtos. Tem produtos que ultrapassam hoje a R$100 o quilo no carneiro e tem produtos que não chegam a R$20. Ou se chegar, chega a R$20 o quilo. Então, de acordo com o bolso de cada um, ele vai comer e a cultura dele de consumo, se é para um churrasco, se é para um assado, se é para um cozido, ele vai escolher o que combina. O fato é que o produto tem que estar disponível para criar a cultura de consumo. Se menos amigo, como você disse aí, um amigo, você traz um amigo, mas o amigo não vai ter animal nem determinado corte, toda semana, ou toda quinzena, ou todo mês, quando ele quer. Não vai ter. Ele uma hora vai trazer, e aí o que é que vai acontecer? Ele vai passar, quando ele observar, até nós, que somos consumidores por paixão, digamos assim, né? Quando temos a gente passa por falta de lembrança de consumo. Né? A nossa mente, ela não é uma mente direcionada a consumo de carne no Brasil, caprina e ovina, exceto em algumas regiões do Brasil. Mas na maioria do brasileiro, o consumo dele, eu sempre falo, a memória gastronômica dele é para frango e boi. Boi e frango. Entendeu? Então, se a gente não tem esse produto para fazer com que
lembrar esse consumidor que esse produto está ali na esquina da casa dele, ou está ali a 2 quilômetros ou 1 quilômetro, e que ele pode ser consumido, né, ele não vai criar essa cultura. A cultura é o exercício da compra daquele produto eventual, ou diário, ou semanal, ou quinzenal. Se não existe esse exercício, ele não cria essa memória gastronômica. E não passa, consequentemente, aos descendentes. Né? Sim. Porque não passa aos filhos, não passa ao marido, e aí a família fica consumindo como artigo de festa, de final de ano, de Natal, né? Batizado, casamento. Essas coisas. E a gente tem que, como no Brasil hoje, por conta do marketing comercial, quase todo dia é festivo, cabe a gente aproveitar os melhores dias festivos, né? Porque não é só os dias tradicionais, não. Hoje tem dia da criança, é dia do comerciante, é dia do não sei o quê, é dia... Se brincar, aqui na Bahia todo dia é um dia santo, né? Então, não falta motivo para a gente comemorar. Pelo menos uma vez por mês, fazer com que ele compre a carne de ovino ou caprino na sua região de origem. Então, eu acho muito importante, e eu estou pensando em trabalhar muito isso fortemente, na questão de distribuição, essa região daí, de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né, e Brasília. Trabalhar fortemente essa região aí, né? Ainda que seja incipiente, mas aproveitar a logística dos 4 estados, né? E eu acredito muito aí, porque eu tenho certeza que o poder aquisitivo, que é também, né, digamos assim, é um referencial, um dos referenciais de consumo, né? Nem que seja para experimentar, brincar de experimentar cortes diferentes, né? A gente faz muito isso aqui. A gente observa que o oeste da Bahia, Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul, né? É uma região que se pode ter um bom consumo de carne ovina e até de caprina, ainda que seja oriunda de outras regiões. Então, acho que a gente não está aproveitando esse espaço aí de mercado de consumo de alimento no que diz respeito à carne ovina. Então, agora, a gente fala que a gente está numa encruzilhada aqui. Então, nós nem fazemos muitas ações de marketing, porque se a gente fizer qualquer pequena ação de marketing, a gente não consegue atender. Então, a coisa tem que andar mais ou menos alinhada com a produção. Ano passado, nós vendemos 1.700 animais através do grupo. Esse ano, a expectativa era vender mais de 2.000 animais através do grupo. Eu não sei se nós vamos conseguir chegar nesse número, porque a gente está com uma produção limitada. Eu não consigo ainda fazer um volume tão grande. O que é o detalhe dessa comercialização através do grupo? A gente dobrou o abate de cordeiros. Passou de 700 animais para quase 1.300. Então, quase que dobrou a quantidade de abate de cordeiros. Então, realmente, a gente está produzindo animal para ser abatido. É diferente daquela situação de abater qualquer coisa. Então, nessa situação de hoje, se a gente fizer alguma ação de marketing mais agressiva, a gente não consegue atender. E aí a gente pode dar um tiro no pé. A gente está no estica e puxa agora. Tem uma pergunta aqui do pessoal da Vida no Campo, Ateliê. Eu não sei de onde é. Obrigada, viu? Obrigada pelo comentário aqui. E está falando assim, o que a gente indica para iniciar ou começar um grupo nesse formato que a gente faz aqui em outros estados? A primeira coisa é você ter, pelo menos, 3 produtores que querem produzir com seriedade. Você tem que ter produtor que quer fazer. Por que eu estou frisando isso? Como o Roberto colocou, dá para fazer através da Empaer, dá para fazer através do Senar, dá para fazer através de algumas iniciativas de governo? Dá. Só que quem produz é o proprietário da fazenda, é o dono da chácara, é o dono do sítio, é o dono da grande fazenda onde vai estar esses animais. Se você não tiver o produtor envolvido, então você tem que ter alguns produtores que queiram fazer isso, que confiem um no outro, para poder passar a informação e falar assim, olha, pessoal do Vida do Campo, eu tenho 20 animais para bater mês que vem, semana que vem. Você escala para mim? E ele confiar em você para você fazer.
Se você não tiver isso, se você não tiver esse relacionamento de confiança, não dá certo. A gente E também